Bom dia, queridos. E aí, gostaram do café da manhã? Todo mundo satisfeito? Agora que vem a boa parte. Esse alimento que nós comemos ali, daqui a pouco, já nem existe mais, já foi embora e vamos precisar de novo. Mas aquilo que Deus faz em nós é eterno, incorruptível. É algo que na mente humana, na mente carnal não é compreendido. Mas no espírito a gente pode compreender. O que Deus faz é lindo. A Bíblia diz que Deus faz tudo lindo em seu tempo. Ou seja, tem um tempo devido para todas as coisas debaixo do céu. E o Senhor está aqui, o favor dele está sobre nós. Este é o tempo aprovado, o tempo agradável do Senhor para nós. Amém? Eu queria te convidar a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos do versículo 5 a 8. O título da mensagem hoje é Descerá poder sobre vós. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra: mas recebereis poder. A partir do 5, né? Amém. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus bendito, nós nos rendemos, Senhor, à Tua vontade, que o Senhor possa cumprir aqui cada um dos Teus planos. O Senhor já tinha esta manhã na sua agenda, de eternidade a eternidade, e tudo o que está acontecendo e que irá acontecer aqui, está consagrado a Ti. Pedimos que o Senhor venha usar a minha vida para falar aos corações. Vem, Senhor, fazer obra de restauração, de cura, de salvação. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, o que transforma a nossa vida é o poder de Deus. Claro, a graça, o amor, a misericórdia de Jesus é tudo maravilhoso, porque por todas as virtudes dele, por tudo que ele é, nós podemos então ser transformados. Mas o poder dele, o dínamo dele sobre nós, é o que nos capacita a ser quem de fato deveríamos ser. Deus nos fez na origem perfeitos. Só que nós já nascemos neste mundo fragmentado pelo pecado. Então, desde o primeiro olhar, o primeiro sorriso, um afago da mãe ou uma rejeição, desde uma palavra bendita ou uma palavra maldita, fomos fragmentados naquilo que somos, naquilo que carregamos. Mas o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, nos refaz. E a obra que Deus quer fazer em nós tem a ver com isso. O Evangelho é o poder de Deus na vida de cada um de nós. Como é que eu sei que o reino de Deus está presente? Será que é porque eu vivo um evangelho religioso, cheio de normas, de ritos? Ou é porque a minha vida tem experimentado desse poder que me transforma todos os dias? Você sabe que está vivendo no reino, para o reino, por meio do Espírito, quando você percebe isso na prática. Porque de nós mesmos, queridos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos nos desvencilhar dos nossos vícios, se não for o poder de nós, o poder de Deus em nós. Nós não conseguimos desvencilhar das nossas mazelas, temperamentos, coisas que a gente não gosta em nós mesmos.
Sozinhos não conseguimos, mas o poder de Deus pode transformar tudo isso. É necessário entender que a vida cristã não envolve apenas crer em algo a respeito de Cristo, mas é também crer em algo a respeito de nós. Sabe por quê? Porque Jesus veio a este mundo, morreu na cruz por nós, exatamente para que nós tivéssemos uma identidade de filhos, para que nós pudéssemos ser regenerados à estatura e varonilidade de Cristo, né? Então você ainda não se conhece por completo. Você ainda precisa se conhecer um pouco mais, à medida que você se aproxima daquele que é a primícia de Deus, o Filho de Deus, você vai se descobrindo nele. Então, a vida cristã é sim colocar o reino de Deus em primeiro lugar, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, mas também inclui na sua jornada você crer em você. Você começar a ver que coisas estão mudando, aquilo que parecia tão difícil. É necessário entender que devemos crer que, de fato, somos parte da nova criação de Deus em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo deve incluir o crer que somos exatamente o que a Bíblia diz que nós somos. Porque talvez você escutou a vida inteira seus familiares te dizendo: menino burro, serve para nada. Vai chegar a lugar nenhum, só faz a escolha errada. Ah, na minha família, todo mundo tem o dedo podre. Não soube escolher casamento. Isso aí são palavras fragmentadas pelo pecado. Isso aí é música aos ouvidos do diabo. Mas você mesmo foi criado a partir da palavra de Deus. Deus criou você, Ele soprou o ruar, Ele está dentro de você, porque Ele deseja te transformar. A Bíblia diz que Deus depositou dentro do ser humano a eternidade. É por isso que essas coisas do mundo, por melhores que sejam, não nos preenchem. Eu queria muito uma casa linda, uma casa dos sonhos. Entrei na casa, acabou, parece que meu sonho e se esvaiu, porque as coisas visíveis, elas são transitórias, as invisíveis são eternas. E o reino de Deus é isso, é paz, justiça e alegria no Espírito. É poder de Deus dentro para mudar as coisas. Então, a autoimagem cristã significa vermos a nós mesmos à luz da graciosa obra de Deus, de perdão, de renovação. Significa dar a Deus todo o louvor pelo que a sua graça, pelo seu amor, Ele fez e ainda está fazendo dentro de nós e por intermédio de nós. Eu costumo dizer que o livro de Atos é um livro que não parou de ser escrito. Ontem estávamos ali com as crianças e os adolescentes da nossa igreja, ministrando Atos 29, porque o livro de Atos vai até o capítulo 28, mas nós estamos dando continuidade. Nós somos o capítulo da nossa geração. E esse livro é marcado pelo poder. Quando Jesus ali, depois de ressurreto, encontrou com seus discípulos, ele ficou 40 dias com eles. E ali, num corpo glorificado, foi ensinando as coisas a respeito do lugar que Ele está preparando para nós, do que eles deveriam fazer como a base da igreja. A doutrina da igreja de Cristo é a doutrina dos apóstolos. Esta é essa doutrina. Tudo que for acrescentado a isso é firula e heresia. A doutrina dos apóstolos, que é crer no Senhor Jesus, na ressurreição da carne, crer no partir do pão, né, no batismo, na nova vida em Cristo. E então, no livro de Atos, nós vemos que depois desses 40 dias, Jesus subiu aos céus e Ele disse para todos os discípulos: esperem, aguardem em Jerusalém, porque descerá sobre vocês o Espírito de Deus.
Eu preciso ir para o Pai, para que o Espírito venha, o Espírito de Deus, com poder, consolação, com intrepidez, ousadia, com restauração. Porque agora a obra continua, não mais limitada no meu corpo físico, mas agora em vários corpos, espalhados por toda a terra. Todo aquele que crê será habitado pelo Espírito Santo e vai fazer a obra que ainda resta. Ainda tem um trabalho para fazer, até que ele volte. Não se engane, tem uma régua cronológica. Tudo está inserido no plano de Deus. Foi Deus sim quem fez o homem, que fez todas as coisas, que criou todas elas. E teve a plenitude dos tempos em que Jesus veio. E agora é a era da graça. A era da graça é o tempo que a igreja está se movendo no poder do Espírito. E então nessa régua cronológica chegará a era eterna, de quando Jesus vier para estabelecer o reino dele, perpétuo, inabalável. Sim, e tudo isso, coisas da régua cronológica já aconteceram, outras estão acontecendo agora, e você pode ter certeza que cada uma das palavras escritas no livro de Deus irão se cumprir. Então se prepare no poder de Deus. Ali no livro de Atos, nós vemos então que eles esperaram mais 10 dias depois da ascensão de Jesus. Se reuniram ali no cenáculo, em oração, e 120 permaneceram. Tinha tantos outros mais, mas 120 tiveram perseverança. E sobre eles desceu o poder. No dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus tinha ressuscitado. Eu queria te perguntar, você acha que aqueles pescadores, aqueles discípulos que negaram Jesus, que tiveram tanto medo quando Jesus foi açoitado, levado preso, injustamente julgado e crucificado, será que eles podiam mesmo ser a base da igreja? A igreja por todas as gerações? Porque a igreja, queridos, ela tem quase 2000 anos. Ela vai fazer 2000 anos, alguns anos à frente. Presta atenção, eles foram revestidos de poder. E ali eles começaram a ministrar e a fazer o que Deus havia chamado para fazer. Aquele mesmo Pedro, que há 50 dias tinha negado Jesus. Aquele mesmo que disse, não, eu não conheço esse homem. Usado por Deus, no poder do Espírito, pregou e quase 3.000 pessoas foram salvas. Isso é poder de Deus. Há quem pense, foi só para aquela época, os cessacionistas. Não creio, queridos, porque não foi só aquela época que a igreja precisava de poder, ousadia para cumprir o propósito dela na terra. Nós precisamos desse poder e ele está aí, disponível para nós. O Espírito que habita em nós é quem nos capacita. Nossa autoimagem, então, como cristãos, não pode estar estática, mas dinâmica. Porque se Pedro estivesse com uma autoimagem estática, ele não teria conseguido se perdoar. Porque Jesus o perdoou. Mas se ele não tivesse se perdoado, ele não seria usado pelo Espírito do Senhor. Você precisa aprender a se olhar com os olhos do Senhor. Também o apóstolo Paulo, que era Saulo, no livro de Atos, nós vemos ali no capítulo 9, que há um poder que vem, uma luz tão forte que cega. Aquele que era o perseguidor de cristãos, os olhos dele não enxergavam bem. Ele enxergava a si mesmo como um defensor de Deus. Você não precisa ser advogado de Deus, defensor de Deus. Você só tem que ser testemunha daquilo que Ele faz na sua vida. E ele não estava vendo nada conforme a lente de Deus. Ele mesmo estava ali no dia em que Estevão foi morto, apedrejado, na ira daquelas pessoas religiosas. A religião causa guerras, sabia? Sem o poder de Deus, sem a intimidade com Deus,
Religião só serve para dizer, a minha é essa, a sua é aquela, e nós não nos damos por isso. Não temos nenhuma conversa, não podemos ser amigos. Jesus não morreu na cruz para isso. Judeus contra islâmicos, muçulmanos ou samaritanos, na época de Jesus, eram os samaritanos de um lado, os judeus do outro. Tanto que Jesus, ele não levantou a bandeira de nenhuma religião. O homem instituiu o cristianismo para dar uma nomenclatura. Mas ser servo de Cristo tem mais a ver com essa vida dinâmica no espírito do que com ritos religiosos e estáticos, engessados. É uma vida que flui, que transforma você e quem está ao seu redor. Porque nós não temos capacidade de mudar o outro, mas quando nós mudamos, o outro também muda. Porque Deus nos fez para sermos um nele. Então, o nosso raio de influência é no poder do Espírito. Vamos para Efésios 4, de 13 a 14? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um propósito maior, é o propósito de Deus. Todo mundo fica assim, eu queria saber o meu propósito, o outro, o meu propósito. Na verdade, a sua vida só faz sentido quando você se conecta num propósito eterno. Antes de você existir e depois da sua partida aqui, o propósito permanece inabalável. Aqueles, então, que se conectam nele, em Cristo, se tornam eternos. E isso é o que deve avançar para você, na força de Cristo, em direção à estatura dele. Então, ao descer sobre nós o Espírito Santo, percebe que ele não é apresentado aqui apenas como um consolador, ou como aquele que convence do pecado e do juízo, mas esse texto diz que ao descer sobre nós o Espírito Santo, receberemos poder. Esse poder, então, ele transforma a nossa visão. E aí a gente olha para o apóstolo Paulo ali. Em Atos 9, ele fica 3 dias cego. E aí, Jesus aparece para ele e fala, Saulo, por que você me persegues? E ele, sem resposta, vai para uma casa, um lugar, e Deus fala com Ananias. Ananias, vai lá, impõe as mãos sobre aquele homem. Está vendo que nós precisamos uns dos outros? Você precisa de um Ananias na sua vida. Jesus, às vezes, te cegou. Tem alguma coisa que veio, que te paralisou, que te assustou. Talvez você não está enxergando saída. Quem sabe essa luz é Jesus na sua vida, dizendo a você, ei, espera, eu vou enviar alguém. Jesus não podia ter falado, Paulo, agora deixa eu te explicar tudo, me aceita logo de vez, que você vai ser usado poderosamente por mim, você vai escrever a maior parte do Novo Testamento. Jesus não fez isso, porque nós temos os nossos processos. Igreja, querido, é exatamente o trabalho da igreja, é estar nos processos. Então, Ananias foi lá fazer parte de um processo na vida de Saulo. Tanto que ele não queria, ele falou, esse aí é aquele que está perseguindo, matando, que tem carta dos sacerdotes para poder condenar, julgar e matar. E Jesus falou com ele, é esse mesmo, mas pode ir lá, porque eu virei a chave sobre a vida dele. De perseguidor vai passar a ser um seguidor. Precisou de Ananias. Esse homem aparece só nessa parte da Bíblia, mas porque Ananias disse, eu vou, impôs as mãos sobre Saulo. Saulo está nos abençoando hoje, os escritos dele,
o apóstolo Paulo, mais à frente, porque ele teve algumas questões no processo dele. Ele já não cabia no ambiente dos judeus, porque os judeus o renegaram. Ué, é judeu ou é cristão? Ou é do povo do caminho? E os judeus já estavam querendo mesmo matá-lo. Tanto que ele teve que sair ali rapidamente, escondido, para que ele não fosse capturado pelos judeus. Mas ele também não cabia ali no ambiente dos conservos, dos cristãos, que ainda não eram chamados cristãos, né? Eles eram chamados povo do caminho. Porque eles estavam meio estranhos. Paulo ainda não tinha testemunho. Às vezes, quando a gente aceita Jesus, é assim. Você não cabe mais na roda do escarnecedor. Porque você ouve aquilo e você fala, não, meus olhos abriram, você vê algumas coisas e você diz, eu não posso mais viver isso. Mas aí no outro grupo também, você ainda não tem testemunho, você ainda não se sente adequado. Isso se chama processo. Mas isso é bom, porque Deus sempre providencia no processo aquilo que é necessário. Depois, então, quem que Deus dá para ajudar a Paulo? Barnabé. E Barnabé, então, o auxilia no trabalho para que ele pudesse cumprir o propósito chamado dele. Então, queridos, tudo isso nos remete ao poder de Deus que atua no meio de nós, em nós e por meio de nós. Vamos para Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como que de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a casa deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse foi o primeiro momento da experiência com o Espírito Santo. Nesse formato, aqueles discípulos, os 12, experimentaram andar com Jesus, viram milagres, ouviram a pregação revelada. Mas aqui foi a primeira experiência do Espírito Santo. Você imagina, o Espírito de Deus descendo, foi algo tremendo. Línguas de fogo. E esse Espírito continua na terra, desde esse acontecimento, até os nossos dias, até a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que em um momento esse Espírito será retirado da terra. Há uma missão a ser cumprida. Sim, o Deus que é Pai, Espírito, né? O Deus que é Filho, essa trindade está completa. Mas aprove ao Senhor inserir a igreja. Nós não somos a quarta pessoa da trindade, não. Servimos a um Deus triuno, mas Ele nos inseriu. Como que isso se dá? Agora, nesse momento, nós somos inseridos na Trindade através do Espírito Santo. Agora, quando da volta de Jesus, nós entraremos nas recâmaras e seremos um com Ele. A noiva vai se casar com o noivo e nós estaremos com Ele. Então, nós estamos num processo da história, do plano de salvação. Não terminou. Tem parte que cabe a nós. Deus conta com você, jovem, nessa geração, vocês casais, para serem como os estandardes de Deus. Olha o que Deus fez na nossa vida, olha como Deus restaurou o nosso casamento. Nosso papel é testemunhar. Foi dado poder para testemunharem. O poder que nos foi dado não é para realizarmos os nossos desejos, para olharmos o nosso umbigo. O que Deus nos dá é para o bem do outro, é para fazer o bem ao outro. A ênfase de Jesus em Atos 1 é que o Espírito seria uma dádiva e não uma conquista, sabe?
estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam esse presente. 120 pessoas perseveraram reunidas no cenáculo. A palavra diz que eles estavam reunidos, eles cantavam, eles oravam e o poder de Deus foi derramado. Sabe qual é o último sinal da volta de Cristo? Sabe qual é? É que todos terão ouvido do Evangelho. O Evangelho será pregado a todos os povos da terra. Então, 3 coisas vão acontecer nos últimos dias. Ao que tudo indica, nós estamos presenciando algumas coisas. Uma, vai haver um último avivamento da história da igreja. Se você transcorrer toda a história da igreja, estudar sobre isso, você vai ver que tiveram alguns avivamentos, né? Antioquia foi o primeiro ali, e a igreja no poder, ela estava no processo. Tudo que Deus faz tem propósito, até mesmo na perseguição, porque eles estavam ali em Jerusalém, receberam poder, eles precisavam ser pulverizados, eles precisavam ir para todos os lados. O que mais poderia acontecer para fazer isso? Perseguição. Porque se estiver tudo bem, confortável, ninguém sai do lugar. Então, nesse momento, foi um para a Ásia, o outro para a Europa, e assim foi distribuindo para todos os lados. Mas haverá um último avivamento da história da igreja, o último, e Jesus então voltará. O segundo que nós vamos ver sinal é que uma grande colheita, ou seja, um crescimento exponencial da igreja. A igreja do Senhor não está limitada em placas e em denominações. A igreja do Senhor, ela está selada no Espírito Santo. É esse selo que nos vai fazer reconhecidos naquele dia. Então, essa colheita nós estamos experimentando aqui. Claro que naquilo que Deus confiou para nós. Mas nós estamos há 9 meses no Vale das Orquídeas e já estamos indo para o nosso 3º momento, culto de batismo. Só hoje vamos ter 5 que já se inscreveram, que já se prepararam. Virão muitos e muitos outros. E isso é a mão de Deus. Isso não tem a ver com o pastor Evandro, com a pastora Sinara, com o irmão tal, o líder do ministério tal. Não tem a ver com egos humanos, tem a ver com o poder de Deus, com a palavra dele, com os planos dele. Ele está juntando o remanescente. E a terceira coisa que vai acontecer, a maior perseguição que a igreja de Jesus já viveu. Precisamos estar preparados, porque a perseguição não pode parar a igreja. A perseguição não pode tirar a nossa alegria. Os nossos olhos não estão mais nesta terra. Os nossos olhos estão fixos em Deus. Ah, queridos, a melhor coisa é você estar conectado no coração do Pai. A maior intimidade, o maior poder é quando os pensamentos de Deus começam a povoar a sua mente. Quando você começa a pensar mais alto, nas coisas do alto. Queridos, nós estamos correndo um grande risco de perdermos o foco da nossa missão. A igreja está se tornando um lugar de entretenimento. Qual a diferença da igreja para outros grupos que se reúnem, tipo clube, partido político, torcida organizada? Nesse mesmo momento deve ter outros ajuntamentos, não é mesmo? Gente que se reúne para beber, gente que se reúne para dançar, para fazer festa. Gente que se reúne por outros motivos. Qual é a singularidade da igreja? É que nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, Deus é conosco. A singularidade é que é um ajuntamento em que Deus se faz presente. É um lugar em que as conversas, os planos, os projetos têm a mão de Deus, resguardando, endossando, providenciando tudo o que é necessário. Faz a sua casa ser uma igreja. Começa a orar, clamar.
Clame, invoque o nome do Senhor Jesus lá dentro e você vai ver a mão dele transformando as coisas que pareciam impossíveis. Porque ele passa a ter compromisso, isso se chama aliança. Às vezes a gente fica tentando transformar as pessoas de fora para dentro, dando direções, informações, instruções, mas o que realmente transforma a vida de alguém é o poder de Deus, expandindo o nosso ser, dilatando o nosso coração e transformando o nosso entendimento. Ananias via o Saulo um homem tirano, ruim, mau. Talvez é o que você possa ver de imediato na vida de alguém. Mas Ananias, como uma igreja verdadeira, ele ouviu a Deus e obedeceu. Ah, tá bom. Ele não podia ver o Paulo, mas Deus falou com ele, Ananias, parece que é uma causa perdida, né? Mas esse homem tem futuro. Deus conhece o nosso futuro. Ele conhece a nossa vida por inteiro. Talvez hoje olhem para você e acham que você não vale nada. Mas você tem muito valor. A sua história nas mãos do Senhor é uma história digna de ser escrita. É Atos 29. Você é o capítulo da Bíblia que Deus quer que seja escrito. Nós somos cartas vivas, queridos. Aproveite cada um dos seus dias. Larga de viver essa vida amargurada, ranzinza, sem propósito. Ó vida, ó céus, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Esse é o plano do maligno. A cova já está aberta. Mas o plano do Senhor é o céu aberto. São as recâmaras celestiais abertas. É a vida eterna. Mas isso vai depender da sua forma de se ver. O poder de Deus é também para transformar a sua forma de se ver. O poder de Deus também é para transformar a sua forma de ver os outros. Não dá para ser igreja e vendo os outros. Não gosto de fulano. Ih, não gosto de gente. Sou cristão, mas eu gosto mesmo é de bicho. Você não recebeu o poder de Deus. Você não entendeu por quem Jesus morreu. Jesus morreu na cruz por seres humanos. E Ele olha para as pessoas com muita compaixão. Ele crê na gente. Jesus crê na gente. Ele aceitou ir para a cruz, sofrer, porque Ele espera receber o fruto do seu penoso trabalho. Se Ele espera é porque Ele crê em nós. Amém? Às vezes, então, a gente precisa de umas sacudidas. Vamos para Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O Espírito Santo, ele vem sobre a igreja, preparando-a para o trabalho na colheita, da qual Jesus já havia falado aos seus discípulos. Vamos para Lucas, para a gente entender melhor. Evangelho segundo Lucas 10, de 1 a 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Os trabalhadores são poucos porque eles ainda não receberam o poder de ver. Visão aberta é algo tremendo, porque você passa a entender que o que há de melhor a fazer nessa terra é trabalhar na colheita do Senhor. Você está juntando num lugar onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, um tesouro que a terra não engole. Servir a Deus, pertencer ao povo dele, trabalhar por ele. O diabo trabalha dia e noite para desconfigurar a característica da igreja,
Para aqueles que estão na carne, olha para a igreja e acha que aquilo ali é comércio. As pessoas estão ali, só querem o dinheiro do pobre. Ou estão ali um monte de gente abitolada, gente sem noção. Porque creem na palavra. Mas quando todo olho verá e toda língua confessará, apenas os que crerem é que vão subir. Apenas os que creram é que vão ser juntados, fundidos em Cristo, unidos com Ele, num só corpo, num só Espírito. Então, valorize o Espírito Santo. Ele é o presente do Pai para você. Ele é o seu amigo, Ele te capacita, Ele vai te fazer viver os planos de Deus que talvez nem você sonhou, talvez você não imaginou. Ame o que você carrega e acredite nisso, ainda que muitos não acreditem em você. Seja apaixonado pelo que Deus te confiou, ainda que as pessoas não valorizem. Né? Ali o apóstolo Paulo estava falando aos romanos para eles não se envergonharem do evangelho, porque aquele que vem novo na fé, não tenha dúvida, vai ter julgamento. Ah lá, fulano, você viu? Agora virou crente, coitado, agora acabou a alegria da vida, não pode fazer mais nada, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer mais nada, não pode mentir, não pode roubar, como se essas coisas fossem boas. E na verdade, o Evangelho nos liberta. Nós podemos todas as coisas, mas nem todas nos convêm e nós fazemos escolhas. Mas escolhas que vão acertando o caminho para o nosso futuro. A igreja de Cristo, através dos séculos e séculos, vem sendo revestida com o poder do alto. Faça aquilo que o Senhor está dizendo para fazer. Não importe com a voz da multidão. O tempo vai passar, queridos. E você vai ver que Esaú é palha e Jacó é fogo, porque a palavra do Senhor não falha. E o Esaú significa a carne, e o Jacó significa o espírito. Lembra que lá dentro do ventre de Rebeca, haviam 2 filhos. Mas Deus não olhava apenas como 2 seres humanos, Ele via 2 nações. A importância da vida intrauterina, a importância da sua vida. Você acha que é só você, morreu, acabou? Não. Nós precisamos entender, havia uma batalha no ventre dela, Esaú e Jacó. Essa é a batalha na vida do crente. Existe ainda uma velha natureza que sempre está querendo mostrar suas caras, é a carne. E tem uma nova criatura que nasceu em Cristo Jesus para a vida eterna, que é o Espírito. Jacó é fogo, Deus falou, o fogo queima a palha. Você caminhando cheio do Espírito, com a sua leitura na Bíblia, com a sua presença nos cultos, andando no meio do povo de Deus, exercendo o seu chamado em Deus, você prevalecerá contra o maligno, você vai conseguir ir até o fim. Ter o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo. Os discípulos, antes de Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo. Vamos para João 20 a 22. Redobre sua atenção, nós já estamos caminhando para o fim da mensagem. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui Jesus aparece aos discípulos depois de ter ressuscitado e sopra neles a nova vida que ele conquistou ao vencer a morte. Eles foram os primeiros ali, antes de Pentecostes. Então Jesus foi, mas era necessário um revestimento. Do mesmo jeito que você, quando crê, você recebe esse sopro, o Espírito passa a estar dentro de você. Mas é necessário um revestimento, batismo com fogo, porque nós temos uma grande obra, poucos são ceifeiros, mas os que se esforçam, Deus manda reforço. Aqueles que estão com a mão no arado, Deus é com eles, Deus tem
todo o compromisso, todo o interesse de nos fazer prevalecer, queridos. Porque nós estamos aliançados no reino. Então, essa foi a primeira experiência dos discípulos com o Espírito Santo. Dessa mesma forma, quando nós aceitamos Jesus, Ele passa a habitar dentro de nós. Porém, a palavra de Deus nos revela que para sermos testemunhas de Jesus por toda a terra, nós precisamos receber uma porção maior do Espírito. E foi o que os discípulos receberam. Vamos para Lucas 24, 49. Aleluia. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quando nós nos reunimos, o Senhor vem a cada encontro de uma maneira diferente. Nunca é igual, mas sempre tem algo surpreendente. E nem precisa ser visível, levantar, gritar, rodopiar, ver línguas de fogo. Isso aconteceu na primeira descida. Mas está conosco o Espírito do poder. E a cada vez que nos reunimos, Ele edifica um pouco mais o edifício que é chamado corpo de Cristo. Ele nos edifica em sabedoria até estarmos à estatura e varonilidade de Cristo. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da redenção. Esse é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E é esse mesmo Espírito que nos vivifica. Tem vida para você nessa manhã. Tem alegria para você nessa manhã. Porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nós. Oh, queridos, a manutenção do compromisso cristão e o exercício continuado de qualquer atividade em favor da expansão do reino provoca desgastes. Hoje mesmo falei ali com a Grace, estou cansada. Glória a Deus, pastor Ivaí vai pregar à noite. Estou com santa expectativa para ser ministrada pela vida do pastor. Porque ser igreja é isso, é sermos uns com os outros, porque desgasta. Nós estamos numa batalha, enquanto você está batalhando, e aí você batalha em oração, jejum, com leitura da palavra, com adoração, mas enquanto você batalha, você está fazendo as coisas práticas. A Marta, queridos, nós não podemos falar mal dela não, porque ela precisa, nós precisamos da Marta na igreja. Nós temos que ser ao mesmo tempo Maria e Marta, isso é tanto para homens quanto para mulheres, viu, queridos? É o Espírito que eu estou falando para a igreja. Porque tem algo visível, palpável, para que este mundo veja, que só vai ser realizado através de quem crê. E é por isso que você precisa de poder. É por isso que você precisa do poder do Espírito Santo. E isso está disponível para nós. Enquanto o poder de Deus nos é dado para fazermos oposição ao pecado, para exercer o ministério para o qual fomos chamados, você precisa do poder do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. Para ser mãe, lá dentro da sua casa, precisa do poder para educar seus filhos no Evangelho. Você, pai, precisa de poder para ter um sacerdote no seu lar. Chega cansado do trabalho, os meninos querem brincar, os meninos querem ouvir a voz do pai. Chega lá sem o poder do Espírito, sabe o que você faz? Senta no sofá e tem um homem morto ali. Não brinca, não conversa. Os filhos falam, meu pai é calado. Os filhos querem ouvir a voz do pai. Você precisa falar, filho, eu te amo. O pai está aqui, hein? O pai está on. Vamos brincar? Mas vamos brincar sentado, eu estou meio cansado. Me conta o que aconteceu na sua escola. Você precisa de poder de Deus para fazer isso? Bezalel precisou do poder de Deus para entalhar a madeira para o templo. Nós precisamos do poder de Deus para fazer tudo aquilo que Ele espera que nós venhamos a fazer. Agora tem muita gente fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso é enfado da carne, é cansaço, não vai valer de nada. Sua vida está indo embora e você não fez nada realmente importante na terra.
Agora, tudo que você fizer por meio do Espírito, por meio do poder de Deus, isso vai permanecer, porque isso é fogo e não é palha. Amém, queridos? E para finalizarmos, vamos para Mateus 16, de 17 a 20. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus estava falando com os discípulos sobre esse poder que nos é dado, o que é que precisa ser feito, decisões precisam ser tomadas. Você tem o poder de Deus para você ligar as coisas na terra. Ele começa a te dar visão. Isso não está certo, eu tenho que parar, eu tenho que desligar. Aí vai desligar no céu. Os demônios vão parar de atuar na minha jornada, porque eu desliguei na terra. Tem algumas mesas, tem até algumas amizades, tem algumas práticas, desliga logo, porque você está dando legalidade no mundo espiritual, para o império das trevas. Desliga na terra, no céu vai ser desligado. Agora o que você tem que ligar? Liga na terra, liga a sua fé na promessa, liga a sua identidade em Cristo, liga o seu trabalho, os seus projetos com a obra. Você vai ver, vai estar ligado no céu, aliança. Deus entra contigo em qualquer empreitada. Tem uma pedreira para resolver, Jesus vai lá na frente, na hora que você chega, tudo tranquilo. Porque Ele é o general do exército poderoso. Mas você precisa entender, sem Jesus todas essas coisas estão fragmentadas. A Bíblia nos diz, o Deus Pai está fazendo por meio do seu Filho e de seu Espírito uma obra perfeita de restauração. Uma obra perfeita de restauração. Deus Pai está aqui, o Deus Filho está aqui, o Deus Espírito Santo está aqui, juntamente com a igreja. O céu está em festa hoje. Vidas que se decidiram pertencer a Cristo, morrer para si mesmas e se conectarem na terra e no céu com o Rei da Glória. Amém? Eu gostaria de pedir